Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente para todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, também senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Leste. Quero cumprimentar todas as pessoas também que se fazem presentes, sejam todos bem-vindos. Havendo quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E a nossa pauta vai iniciar com os nossos cumprimentos para a deputada Luciane Caminati, que no dia de hoje faz aniversário. Uma salva de palmas para ela, né, gente? Iniciamos a pauta. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 14ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, mas como se encontra aprovado. Senhores, nós tínhamos marcado para o dia 14 a audiência pública acerca dos consórcios interfederativos de saúde de Santa Catarina, para sabermos a respeito da aplicação dos recursos, tendo em vista que foi um projeto de lei de nossa autoria, de forma conjunta com a Secretaria de Estado da Saúde e também com a Comissão de Saúde desta Casa. Mas, infelizmente, em razão do excesso de trabalho, né, nós vamos ter que transferir para o início do mês de agosto. Então, melhor para fazer mobilização. Então, pergunto se há concordância de todos para transferirmos a audiência pública do dia 14 para o dia 12 de agosto. Ok, havendo concordância, fica transferida para o dia 12 de agosto. No dia de ontem, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, o presidente Júlio Garcia reuniu os líderes com assento nesta casa, juntamente com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho, para tratarmos da tramitação dos projetos de lei que deram entrada nesta casa semana passada e nessa semana. Então, se Vossas Excelências desejarem, posso pedir à assessoria que faça a distribuição depois desse relatório recebido. Esse relatório aqui? Sim. Para que todos tomem conhecimento dos projetos pautados pelos líderes no dia de ontem, que vão tramitar e ser votados nesta casa até quarta-feira da semana que vem, terça e quarta-feira, né? Muitos de forma conjunta com a CCJ, Finanças e Trabalho, e outros somente na Comissão de Finanças e Tributação. Então, se Vossa Excelência já tem conhecimento. Presidente. Pela ordem, deputado Sargento Lima. De origem governamental ou também dos deputados tem, dessa casa? Quase né? Todos. O de origem governamental é quase todos, mas tem um que é de origem do Tribunal de Justiça e tem um que é de origem da Defensoria Pública. Obrigado. Mas os de origem parlamentar também seguem e vão a plenário também. Isso certo? na quarta. Mas se estiverem prontos para a plenária, aí o presidente que faz a pauta, né? Sim, senhor. Senhores, eu queria tratar também sobre a LDO, mas eu pedi à assessoria que fosse buscar o rascunho do acordo feito ontem com o governo do Estado e com o presidente da Casa. Mas, de antemão, eu quero levar ao conhecimento de Vossa Excelência que todas as emendas parlamentares, todas elas foram, que consta no relatório conclusivo, todas elas estão mantidas, tá? Todas elas, né? A dificuldade foi de emenda de relator, tendo em vista que na LDO do ano passado não existia uma questão X e nesse ano o governo incluiu, né? Ou seja, ele estava antecipando um tema que é pertinente à lei orçamentária anual, ele estava antecipando para a LDO. Então, nós botamos na LDO de que, para eles fazerem transferência e criação de crédito, teria que ter autorização legislativa. Então, eles gostariam de fazer essa modificação, de tirar com autorização legislativa, eu não concordei. Então, o acordo foi fazer a supressão para tratar isso na LOA. Então, mas eu vou explicar, a hora que vier os documentos, eu explico para vocês. Mas as emendas parlamentares, todas elas foram mantidas, tá? Tem uma muito interessante de origem do presidente, que autoriza as emendas a pagar custeio da área da saúde.
A do deputado Jessé, por exemplo, foi muito importante. A sobra do dinheiro das emendas parlamentares impositivas, quando destinadas à administração direta, a sobra fica no destino. Essa eles concordaram. Tá? Então, os da prefeitura, das emendas parlamentares, as sobras, já ficam na prefeitura. Essas, a redação não ficou boa, nós vamos deixar para a LOA, porque também é pertinente, né? O deputado dá uma emenda parlamentar impositiva de 500 mil, o prefeito faz uma licitação e sai por 400 mil, como é que fica os 100 mil? Então, tem que ficar no destino, porque o deputado tem a intenção de repassar 500 mil e não 400 mil. Tá? Também para as entidades. Tá? Então, tudo isso nós vamos tratar na LOA, porque não houve consenso na redação. Perfeito? Então, não houve consenso. Então, e aí a gente preferiu não insistir na LDO para não criar um problema e botar isso na LOA para poder. Tá? Mas sem prejuízo. As demais emendas, todas elas que tem no relatório conclusivo, todas elas estão mantidas. Isso nós batemos forte, nós não admitimos que o deputado seja prejudicado. Senhores, então vamos à pauta. Eu gostaria de começar com o deputado Mário Mota. E vamos deixar a LDO para o final, por favor. Deputado Mário Mota tem um PL 0108/2024. Sim, tem uma solicitação de vistas. O autor da matéria é o deputado Maurício Peixa. Ok. Senhor presidente, eu devolvo sem manifestação. Devolvo sem manifestação. Senhor deputado, o deputado Mário Mota faz a devolução sem manifestação do pedido de vista do projeto de lei 0108/2024, de autoria do deputado Maurício Peixa. O relator da matéria do âmbito interno desta comissão é o deputado Sargento Lima. E Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, fez pela aprovação da matéria. Em discussão, o relatório e voto do deputado Sargento Lima. Não havendo quem queira discutir. Deputado Mário Mota, com a palavra, por gentileza. O meu pedido de vistas foi justamente a questão da demonstração de compatibilidade orçamentária e financeira. O Sargento Lima apresentou uma emenda que atende grande parte do que eu gostaria que fosse atendido, mas não na totalidade. Por isso, meu voto será contrário, apenas para justificar. Encerrada a discussão, coloco em votação. O senhor deputado concorda com o parecer do deputado Sargento Lima, permanece como se encontram. Aprovado por maioria. Voto contrário, deputado Mário Mota. Deputado Camilo Martins. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados, assessoria que estão presentes, as pessoas que nos acompanham e todos pela TV, canais digitais. Eu tenho 2 projetos pautados, mas antes de iniciarmos a análise desses 2 projetos, eu quero aqui fazer a devolução de vista sem manifestação do PL 291/2025, que é o projeto de autoria do governo que altera a Lei Complementar 741/2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e modelo de gestão da administração pública do estadual, no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências. Projeto pedi vistas, fiz reuniões com o secretário Beto e já estão todas as minhas dúvidas sanadas, por isso não tem manifestação. Estou fazendo a devolução da vistas. E, caso o presidente assim deseje fazer um extra pauta, já faço esse pedido ao presidente. E também tem o projeto de lei... Vamos tratar primeiro do 291, que você não está devolvendo? Para mim, pode ser. Ok. O deputado Camilo Martins havia solicitado vistas e foi na sessão interior de São Miguel do Oeste do projeto de lei 0291/2025, de origem governamental, que altera a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública, no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências. O projeto de lei, eu já havia explicar para Vossa Excelência, trata-se da transferência de competência da Secretaria de Estrutura para a Secretaria de Portos e Aeroportos, do que diz respeito à responsabilidade sobre o sistema de transporte passageiro aquaviário, né? E também define algumas coisas de outras secretarias. O projeto foi aprovado na CCJ, e aqui, no âmbito da comissão, eu emiti parecer pela aprovação. No entanto, houve solicitação de vista do deputado Camilo Martins, e Sua Excelência faz a devolução no dia de hoje, sem manifestação. Então, coloco em discussão o relatório e voto do relator deputado Marcos Vieira quanto à aprovação do projeto de lei 0291/2025.
Não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado Concó permanece como se encontra. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de origem governamental. Deputado Camilo Martins, Vossa Excelência, continua com a palavra. Projeto de lei 098/2024, de autoria do deputado Altair Silva, que dispõe sobre a implantação de rampas de escape nas rodovias do Estado de Santa Catarina. Esse projeto, sobre minha relatoria, hoje eu apresento o voto ao projeto. O relatório é bem simples, passo direto ao voto. A esta Comissão de Finanças e Tributação compete analisar a matéria presente à luz dos artigos 73, inciso 1º, e 144, inciso 2º, e 209, inciso 2º do Regimento Interno, ou seja, quanto aos aspectos financeiros orçamentários de quaisquer proposições que importe aumento de despesa ou diminuição da receita pública. De pronto, eu entendo que o presente projeto se limita a estabelecer diretrizes para balizar a implantação de rampas de escape, quanto da restauração, readequação e construção e ou duplicação de rodovias catarinenses. Dito de outra forma, a matéria possui um caráter essencialmente abstrato, vez que não se detém em regulamentação específica, mas sim na criação de um guia para eventual ação governamental, quando de contratações futuras relativas a obras essenciais em rodovias catarinenses. Portanto, os objetivos perseguidos pelo presente projeto de lei não implicam, direto ou indiretamente, o ônus de ordem financeira ou orçamentária ao erário. Consequentemente, no que tange aos aspectos de observância obrigatória por este colegiado, não vislumbro óbvio a regular tramitação da matéria neste Parlamento. Antes exposto, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, eu voto pela aprovação do referido projeto. Era isso, presidente. É pela aprovação, para ser de voto do eminente deputado Camilo Martins, ao projeto de lei de número 0098/2024, da autoria do deputado Altair Silva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado Concó permanece como se encontra. Aprovado. Deputado Napoleão, deputado Camilo, Vossa Excelência tem... Tem mais um projeto aqui, que é o 428/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui o programa de combate ao vício em apostas e jogos de azar, ludopatia, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Nesse projeto, que é de extrema importância relevante para nós aqui, eu vou fazer pedido de diligências. Eu encaminho o pedido de diligência. Vamos lá. A criação e manutenção do... Não, vamos lá. Após examinar a matéria, observo que a implementação do programa, sobretudo no que toca a determinadas atribuições ao Poder Executivo, pode implicar em aumento de despesa para a administração pública, especialmente em razão da criação e manutenção de canais oficiais de apoio, criação e instalação de centros regionais de referência e tratamento e da implementação de cadastro anti-aposta. Diante disso, considerando a competência dessa comissão, peço a diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil para que traga aos autos manifestação da Secretaria da Fazenda a fim de me subsidiar para o meu relatório e voto futuro. Esse é o meu pedido de diligência, presidente. Senhora deputada, senhores deputados, é pelo diligenciamento o parecer do eminente deputado Camilo Martins ao projeto de lei 0428/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Em discussão. Presidente. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Após a chegada das diligências, que foi feito o diligenciamento ali daquelas questões do senhor ali, a gente vai poder, mais uma vez, ainda ter a oportunidade de pedir vistas desse projeto ainda. Tá, e mais com o objetivo de dizer que parabenizo o deputado Napoleão Bernardes por isso. Hoje saiu uma matéria, hoje, que 1/3 das pessoas que estão em idade, estão frequentando uma universidade hoje, possui algum tipo de dívida com jogos, bets e o jogo do Tigrinho. 1/3 é um número muito alto. Isso aqui no âmbito do Estado de Santa Catarina. Então, é algo que é preocupante. Nós, de forma rotineira, estamos falando sobre esse assunto. As pessoas estão tampando o sol com a peneira, não estão conseguindo enxergar esse problema. Pessoas recebendo a conta dos locais que trabalham por não estar conseguindo frequentar o local de trabalho, em decorrência de ter que ter uma segunda alternativa de renda para poder cobrir dívida de jogos, e são os jogos online, as bets e o jogo do Tigrinho. Isso está tomando pé de uma condição como se fosse uma droga hoje aqui no Estado de Santa Catarina. É extremamente preocupante e alarmante. Gostaria que todos os deputados ali também tivessem a oportunidade de ler esse projeto do deputado Napoleão Bernardes, e eu gostaria também de poder ajudar de alguma forma, e todos pudessem ali
trazer para si esse problema, que é o nosso problema do futuro, essa questão dos jogos online ali. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, na mesma linha, não só questão de universitários, mas questão do pessoal do Bolsa Família, é alarmante, isso virou uma epidemia. Antigamente se falava muito no Brasil sobre a questão de legalização de cassinos, de jogos, já está legalizado. Está aí. Está legalizado, está aqui. Cassino hoje está aqui. Jogos estão aqui. Então, infelizmente, é uma realidade triste no nosso país e que nós precisamos que haja mais consciência do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, que tenha aprovado essas situações todas com o apoio desse governo que está aí implantado. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer do deputado Camilo Martins, que é pelo diligenciamento do projeto de lei 0428/2024. Senhor deputado, concorda permanece como se encontra aprovado. Presidente. Deputado Camilo Martins, vocês com a palavra. Eu só queria aqui, em virtude de diversos alunos que hoje se encontram aqui do curso de Medicina da Unisul, tem um projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e não está em pauta hoje na Comissão de Finanças. E eu gostaria, com a sua experiência, com a sua força que o senhor tem no governo, para que esse projeto o senhor possa conversar com o governo para achar o encaminhamento da melhor maneira. Eu conversei com eles e disse que o projeto do jeito que está, eu acho muito complicado de ser votado, mas acho que tem que ter uma construção com o governo. E eu gostaria que o senhor, com toda a sabedoria e experiência, muitos anos, conversasse com o governo. Eu me coloco à disposição para dar um alento para essas pessoas, porque o projeto hoje não está pautado e eles estão muito preocupados que, a partir de agosto, o problema deles se agrava ainda mais. Isso era só o meu pedido. Deputado Camilo Martins, né? Que bom que os deputados colocam à disposição para ajudar a resolver essa situação, né? De qualquer forma, eu já me reuni com eles, como a maioria dos deputados já se reuniram com os estudantes. É um problema muito sério mesmo, é muito sério. Mas parte do problema é que, por exemplo, o edital de chamamento já está resolvido, já foi lançado no segundo semestre. A questão da redistribuição também já está resolvida também, né? O que falta agora é a questão do grupo que está aqui, inclusive, estão aqui, da Unisul, né? A lei determina que a lei determina que a Secretaria de Educação atende um teto de alunos com um valor, uma quantidade de recursos, né? Quem tem condições de liberar o recurso não é a Assembleia, é o Poder Executivo, né? De qualquer forma, depois daquela audiência pública, como eu disse, né, nós colhemos todas as sugestões, estamos fazendo um estudo, depois levar ao conhecimento dos deputados e pedir ao presidente da Casa que forme um grupo de deputados, principalmente uma comissão parlamentar externa. Porque hoje, infelizmente, vamos aqui, já que estamos tratando, infelizmente, se nós abrirmos o portal de transparência de qualquer universidade que esteja sendo contemplada com recursos públicos, seja o sistema CAF, o sistema Fundesc, nenhum deles faz qualquer menção sobre universidade gratuita. Nenhum deles, zero. Uma das nossas sugestões, que vai constar depois no projeto de lei, é todo o processo de concessão de universidade gratuita tem que estar na internet, desde o requerimento até o ato de concessão, tudo. E aí vamos dizer assim, mais, deputado, e a lei de proteção individual. Quem deseja receber dinheiro público tem que estar tudo na internet. Nós já recebemos dinheiro público. O nosso salário sai dinheiro público. O salário do deputado Mário está na internet, o meu está na internet, o meu patrimônio está no Tribunal Regional Eleitoral. Tudo. Então, quem recebe dinheiro público tem que estar tudo na internet, né? Então, tudo isso, nós temos uma série de sugestões, estamos elaborando, compilando tudo direitinho. Depois nós vamos levar ao conhecimento dos deputados, do presidente da Casa, que aí ele vai tomar a decisão, né? E também, se fizer um projeto de lei, tem que ser de comum acordo com a Secretaria de Estado da Educação, né? Que é o que depois vai gerir. Então, tudo isso está sendo feito, tudo isso está sendo conversado, né? Infelizmente, a gente é obrigado a dizer aqui, direcionado a eles, nós hoje não temos condições de fazer absolutamente nada em favor deles, né? O nosso projeto de lei vai ser elaborado, vai ter que ter uma tramitação, enfim, mesmo que acelerada, mas é um pouco demorado, tá? Infelizmente. Quem tem que resolver o problema, principalmente financeiro, é a Secretaria de Educação, não somos nós, né? Mas nós vamos cooperar com a Secretaria de Educação, principalmente simplificação, não deixar que entre na universidade sem que tenha a documentação aprovada, enfim, uma série de situações que nós estamos levantando tudo, né? Mas abro os microfones para o deputado. Presidente. Deputado José Milton Schaeffer.
Não, apenas me somar, né, a essas colocações feitas agora aqui pelo deputado Camilo Martins. A Unisul é uma universidade que, ao longo da história do sul de Santa Catarina, nós devemos muito ao trabalho dela, de formação que ela faz, né? Aí nós temos duas grandes universidades, temos outras também, mas a Unesc é uma outra. Mas uma não diferencia da outra. O papel que elas prestam para a sociedade é o mesmo, né? Formação de pessoas com qualidade. A Unisul faz isso com muita competência ao longo da sua história, da mesma forma a Unesc. E nesse projeto, eu acho que nós temos próximo de encontrar uma solução, porque tem disponibilidade de recurso financeira para isso, né? O difícil é quando não tem dinheiro, Sargento Lima. Nós temos recurso, né? O governador está de parabéns aí por ter essa sensibilidade. E claro que é um projeto novo, que tem que ser aperfeiçoado, e dentro do aperfeiçoamento o que se busca é justiça, que é isso que vocês estão buscando, em condições igualitárias para os alunos. O foco do projeto tem que ser sempre o aluno, a família do aluno. Se a família de um aluno conseguiu entrar numa universidade e não conseguiu entrar na outra, mas ela tem que ter o mesmo direito. Eu acho que é isso que a gente vai ter que buscar construir ao longo do tempo, né? Mas é um projeto que me orgulha muito como catarinense, né, de nós ter isso aqui no nosso estado. Nós estamos discutindo um problema, que nós temos recursos, acho que depende muito da Secretaria de Estado da Educação, do próprio governo, tratando de aperfeiçoar. Estamos no primeiro ano, mas a gente tem muito que comemorar, tem muita coisa boa junto com esse projeto, que chegou em muitas famílias, e a gente precisa agora tornar ele mais justo, avançar em algumas pautas, e uma das reivindicações que vem sendo trazida pelo estudante aqui é um pedido justo, que a gente vai ter que construir, mas precisa, obviamente, deputado Marco, do envolvimento do Poder Executivo. Obrigado. A título de informação ainda mais, eu já me dirigi na audiência pública. O projeto original do governo previa somente 10% dos recursos para o sistema Fundesc. Foram os 40 deputados que se envolveram, trabalharam e fizeram o acordo, e veio para 25%. Isso tem que ser dito. Se permanecesse nos 10% originais, era pior ainda, Senado. Mas foram os 40 deputados que conseguiram aumentar para 25%. Mas nada óbvio que se faça um novo acordo. Tá, mas então, deputado Camilo, satisfeito? Okay. Vamos continuar. Deputado Sargento Lima. Deputada Luciana Carminati, desculpe. Então, primeiro que quero me solidarizar aqui a todos os alunos e famílias. Nós já conversamos com um bom grupo no gabinete, já fizemos várias tentativas junto à Casa Civil e também à Secretaria de Educação, mas esbarra sempre na decisão do governador. E, como bem falaram os deputados, quando se trata de recursos financeiros, nós não podemos fazer uma emenda para aumentar o orçamento e disponibilizar as bolsas. Temos um problema aqui, neste caso, que foi a lei aprovada a trava dos 4.000. Então, essa é uma questão que implica em outras questões também, que eu não vou aqui discutir o mérito, mas esta é uma questão específica, eu diria. Mas eu tenho uma tese que eu vou novamente dizer aqui. Se você tinha uma universidade comunitária que passa a ser uma universidade privada, a lei que nós aprovamos deixa muito claro que ela recebe os recursos montantes da privada e não mais da comunitária, porque a composição jurídica é outra. Ou seja, ela não está na universidade gratuita, ela está no Fundesc, que os alunos colocam aqui, e que, portanto, o recurso é 25%. Mas o que aconteceu com esses alunos aqui, na minha avaliação, é caso de polícia. O que fizeram com esses alunos de não informar que não teria recurso e que não era a universidade gratuita? Quando eles fizeram a matrícula, eles achavam que era Unisul, Unisul é comunitária, todo mundo vai ter bolsa. Não é assim? Eles foram enganados e estão endividados. Então, o governo tem que resolver essa questão aqui. E a instituição também. Para mim, é dupla, é responsabilidade solidária aqui. É a instituição com o governo. E nós deveríamos, minha sugestão, nós poderíamos, enquanto Comissão de Finanças e Tributação, presidente,
solicitar uma audiência com o governador para tratar dessa situação específica, porque há as outras questões das denúncias da universidade gratuita, isso tudo, nós estamos modificando a lei, já teve a questão dos alunos que têm que fazer matrícula, já foi modificado, retirado na medida provisória. A Secretaria de Educação está discutindo uma forma que eu acho que vai resolver o problema das denúncias, que é ter um cadastro único e não deixar que as universidades escolham, selecionem os seus. Então, você tem aí a massa dos mais carentes do Estado. E eles vão disputar pelo índice de carência, do menor para o maior, os que têm do menor para o maior com o número de vagas. E aí resolve isso. E nada melhor do que a sede fazer isso. Por quê? Porque a sede tem acesso aos dados de governo. Secretaria da Fazenda, Junta Comercial, Detran, que as universidades não têm, porque são dados dos órgãos de governo. Então, eu diria que, para frente, nós vamos resolver. O problema é quem está com esse pepino aqui. E eu acho que a nossa comissão poderia solicitar ao governador uma audiência para tentar, porque são 9 deputados aqui, né? Está todo mundo preocupado. Aqui não é para jogar um contra o outro, nada. É sentar na mesa e buscar uma saída para essa situação dos alunos. É a minha sugestão. Presidente. Deputado Jacé Lopes, por gentileza. Eu acho também, eu tenho ouvido alguns alunos, inclusive alguns amigos que são da Unisul, que estudam lá. Eu acho bem relevante, isso também me preocupa, e a forma como foi feita também, de fato, precisa ser revista e vai ser revista. A questão da responsabilidade, eu acredito também que todos têm responsabilidade, o governo tem uma certa responsabilidade, e essa casa também tem uma responsabilidade, porque todas as leis foram aprovadas aqui. E ninguém contestou isso lá atrás. Ninguém perguntou ou previu que isso poderia acontecer e passou aqui nessa casa, inclusive, a que depois modificou da Unisul. Então, a gente não pode ficar só aqui terceirizando as responsabilidades. O governador, quando disponibilizou esse grande montante de valor para esse programa, ele, em nenhum momento, ele pensou em prejudicar ninguém. Ele só pensou em fazer coisas boas, em beneficiar. E tanto é que a grande maioria dos alunos são beneficiados. Tem uma minoria que está sendo prejudicada por uma questão ali de burocracia, que, ao meu ver, o maior culpado disso é a própria universidade, que deveria ter deixado isso mais claro para os alunos. Imagina o governador ter que pensar como fazer isso em cada uma da universidade que ganha esse valor. Eu acho que a maior responsabilidade, nós temos aqui uma responsabilidade por não ter previsto, talvez, o governador, na sua euforia, de um projeto novo, difícil de ser implementado, de um grande valor, mas, para mim, o maior culpado disso é a própria universidade, que, quando o aluno foi lá se matricular, ele não avisou. É assim que funciona, é assim, pode acontecer, pode fazer isso, pode ser que não dê certo. Eu acho que a responsabilidade maior é da própria universidade. O projeto do Napoleão, eu entendo o mérito, mas é totalmente inconstitucional, como a deputada falou, a gente não pode aqui criar um projeto de lei para aumentar a verba, assim como a gente não pode criar leis que criem despesa para o governo, ainda que, neste caso, a gente entenda o mérito, né, e a manifestação dos alunos, mas agora a gente tem que ter calma, não ficar um jogando responsabilidade para o outro. Na minha opinião, a universidade é a mais responsável, porque é a que estava na ponta para poder avisar o aluno quando ele se matriculou. Tá? Eu acho que ele tem a maior responsabilidade nisso, de isentar o aluno nas próximas mensalidades. Alguma coisa tem que fazer também. O governador pode ajudar, todo mundo pode ajudar com bastante conversa. Essa casa pode ajudar, tem 12º que sobra, pode fazer uma destinação, mas, então, a responsabilidade é de todos nós. Senhor deputado. Senhor presidente. Vamos tocar, deputado Jair Mioto, e depois vamos tocar a nossa pauta. Senhor presidente, eu também fui procurado, recebi em gabinete representação da própria universidade, dos estudantes, estamos solidários também. Minha esposa, inclusive, formou-se em Direito aqui na Unisul da Palhoça, deputado Camilo. Mas eu vejo, senhor presidente, que essa casa está sendo muito privilegiada e prestigiada por termos aqui alunos. Esse é um tema recorrente, nós estamos investindo em jovens, em formação, em profissões do futuro, que tem tudo a ver com a vocação do nosso Estado. Então, acho que é um desafio que nos faz sair
muitas vezes de uma zona de conforto, de uma situação de conformidade, e essa casa tem uma postura altaneira, e, com certeza, junto com o governo do Estado. O programa é muito bom, é o único no Brasil, como falou o deputado Gessé, é mérito do governador Jorginho Mello, é uma bandeira dele de muitos anos. Então, algo que é muito bom para o nosso Estado, nós não podemos perder a essência desse projeto e temos que resolver essas situações que são normais. Quando se implanta algo novo, é óbvio que quem empreende nesse país aqui sabe disso, né? Você vai montar qualquer negócio, você começou, e negócio eu falo no sentido etimológico da palavra, que é negar o ócio, é trabalhar. Você vai montar um negócio, você começa, daí muda a legislação, e altera, e sobe, desce, tem intercorrência. Então, tudo isso faz parte, né? Agora nós temos que achar um bom termo e não prejudicar, não matar o sonho dessa garotada aí que quer contribuir, que quer crescer, que quer estudar. Meu Deus do céu, a gente está falando o quê? De gente que quer estudar, que quer trabalhar, que quer produzir. Então, acho que nós juntos podemos, todos nós, repartir essa responsabilidade e chegar a um bom termo. Obrigado. Deputado, Deputado Mário Mota. Me perdoe, eu só quero fazer uma observação final. O problema hoje da Unisul é a questão do teto. 4 mil, que vale para a FUCAP, que tem 4 mil alunos, e que vale o mesmo teto para uma instituição que tem 14 mil alunos. O dinheiro existe, não haverá impacto financeiro, porque há a sobra para a aplicação, para cobrir exatamente este número de alunos que reivindica. Então, é a questão do teto, não é uma questão orçamentária. Não vai se acrescentar despesa. O dinheiro já existe na sobra da própria instituição. Só queria fazer esse registro. Senhores, vamos continuar a discussão em outra oportunidade. Vamos tocar a nossa pauta. Deputado Sargento Lima, por gentileza. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, na última reunião ordinária dessa comissão, pedi vistas ao projeto 367 de 2024, de autoria do eminente deputado Mário Mota. Estou fazendo a devolução dele sem manifestações. Senhores deputados, projeto de lei 0367/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que altera a Lei 18.335, de 6 de janeiro de 2022, que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina, estabelece outras providências para permitir a concessão do benefício aos atletas guias dos para-atletas com deficiência visual nas classes T11 e T12 e da outras providências. O relator da matéria foi o deputado Jair Mioto. Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, Parecer favorável, senhor presidente. O fez pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de vice-deputado Sargento Lima que faz a devolução sem manifestação. Então, coloco em discussão o relatório e voto do eminente deputado Jair Mioto, que é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, é em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Presidente, pela ordem. Muito obrigado. Deputado José Milton Schaefer, Vossa Excelência, com a palavra. Pela ordem, presidente. Deputado Sargento Lima, desculpe. Aproveitar que os nossos visitantes agora baixaram o cartaz, então vocês podem nos enxergar e nós enxergarmos cada uma das senhoras e dos senhores. Antes a gente está vendo somente os cartazes aqui. Sejam bem-vindos à Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Sem nenhuma vontade de julgar confete nas próprias costas, essa é uma das mais, se não a mais importante comissão da Assembleia Legislativa. Afinal de contas, faz-se análise de constitucionalidade, porém, a conta tem que ser paga. E tudo aquilo, toda essa celeuma criada no entorno do projeto Universidade Gratuita, sem buscar, de forma alguma, como eu digo, não levar o coração para a pauta, porque senão a gente vai acabar não entregando o resultado pretendido, nós temos que olhar de forma muito técnica isso aqui, como a gente olha todas as matérias que passam pela Comissão de Finanças e Tributação. Primeiro, parabenizar o deputado Carmilo Martins, que oportunizou ali levantar essa pauta para que a gente pudesse discutir sobre ela. O presidente que abriu a palavra a cada um dos deputados, obrigado, presidente, todos aqueles deputados que se manifestaram. Fato é que, como eu disse, independente se a culpa é da faculdade, se a culpa é do governo, se a culpa são de pessoas mal intencionadas, isso vai ser filtrado pela Comissão de Finanças e Tributação. Tá? O que nós não podemos fazer é assumir compromisso com o erro. Criar uma legislação que mais tarde os façam voltar a esses bancos. Tá?
daqui a 6 meses, 3, 4 meses, de novo, todo mundo sentado aqui reclamando por agora por uma outra questão, por alguém que não foi contemplado da forma que achava melhor que fosse contemplado, né? Sou testemunha do quanto que essa Comissão de Finanças e Tributação entrega para o Estado de Santa Catarina, o quanto que impede que seja gastado o dinheiro de cada um de vocês, do meu dinheiro também, porque eu também sou um contribuinte. Quando se fala que o político está longe do povo, é uma grande mentira. O político é o povo. Tá? Nós só temos uma profissão diferente daquelas que vocês executam. Nós somos povo de Santa Catarina, nós somos aqui, nós fazemos parte dessa grande massa e nós sabemos da nossa responsabilidade, podem ter a mais absoluta certeza. Independente daquilo que o governador decida fazer através dos seus secretários, das suas secretarias, a avaliação vai ser feita nessa mesa aqui. Tá? Então, por que eu só para encerrar, eu disse que bom que agora baixaram os cartazes, para que vocês conheçam os deputados, saibam o nome de cada um daqueles que está aqui. Tá? Porque, caso contrário, se não houvesse esse problema que surgiu com cada um de vocês, eu tenho a mais absoluta certeza, vocês não saberiam o nome nosso aqui, que está nessa mesa aqui. E eu tenho certeza que talvez até seja a primeira vez que algum de vocês põe o pé dentro da Assembleia Legislativa, que é a casa do povo. Quem não gosta de política é mandado por quem gosta. Então, transforme isso num hábito de estar presente aqui nas nossas reuniões da Comissão de Finanças e Tributação. Transforme isso num hábito. Vocês vão ver o quanto vocês vão poder colaborar com o Estado de Santa Catarina. E, talvez, na primeira reunião, deputada Luciana Carminati, tinham mais representantes das universidades, da faculdade, do que alunos aqui. Aí vocês vão ver o grau de interesse da coisa. Eu avaliei isso. Falei, pouquíssimos alunos, mas representando aqui as faculdades aqui, era o que mais se tinha. E eles foram ouvidos. Não, você, como presidente. Gentileza, não. Manifestação não é permitido. Então, sejam sempre bem-vindos aqui. Tá? Reconheçam a gente pelo nome e pelo rosto, porque talvez a gente vai trabalhar junto ainda nessa questão, muitas vezes, e vão ser sempre muito bem-vindos à nossa comissão. Vamos continuar a pauta, por gentileza. Deputado José Milton Schaeffer, por gentileza. Dando sequência, então, presidente, apenas aqui eu quero entrar com um pedido de requerimento de diligência ao projeto de lei número 475 de 2024. Trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Guimarães, cujo objetivo é a proibição do uso de radares de velocidade móveis e radares de velocidade instalados ou operados por drones nas vias estaduais no âmbito do Estado de Santa Catarina. É um projeto bastante complexo, que mexe com a segurança das rodovias. Portanto, antes de emitir meu parecer e voto, eu gostaria de apresentar um pedido de diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, também ao DETRAN, à Polícia Militar Rodoviária e também à Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, para que a gente possa ter mais conhecimento, dado a complexidade, né, desse projeto e também para que a gente possa dar um voto com mais segurança. É pela diligência ao projeto de lei 475, presidente Marco Vieira. Senhor deputado, na verdade, trata-se de rediligenciamento. Né? É a segunda do pedido de diligência. Né? Então, o deputado José Milton Schaeffer não se acha ainda preparado para emitir o seu relatório e voto ao PL 0475/2024, razão pela qual emite o parecer pelo rediligenciamento da matéria. Então, esse é o em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. O senhor deputado com cópia permanece como se encontra aprovado. Vamos, então, ao relatório conclusivo da LDO. Na semana passada, nós emitimos o relatório e voto do conclusivo da LDO, que é o projeto de lei 0178/2025, e foi concedido vistos coletivos a todos os senhores deputados. Pediu-me o senhor presidente desta Casa, deputado Júlio Garcia, que atendesse à Secretaria da Fazenda e Casa Civil para examinar pontualmente algumas emendas de deputados e de origem do relator. E a reunião foi ontem, e nós chegamos à conclusão, primeiro, mantém-se todas as emendas dos deputados que foram acatadas, todas elas. Quais foram as emendas que nós
ajustamos. Todas aquelas emendas que a redação de um artigo não constava da LDO do ano passado e que o governo resolveu inserir na LDO desse ano. Matérias essas que, no meu entendimento, são pertinentes à LOA, Lei Orçamentária Anual. Nós, então, fizemos a emenda modificativa no sentido de que, para permanecer a redação do governo, nós teríamos que botar vírgula com autorização legislativa. Então, a Assembleia teria que dar autorização legislativa. Que é o caso, por exemplo, da emenda 23, onde diz que fica o Poder Executivo autorizado a realizar movimentação orçamentária totais ou parciais de dotações orçamentárias aprovadas pela LOA 2026. Então, quer dizer, já antecipando algo que deveria estar na LOA 2020, estava antecipando pela LDO. Então, nós colocamos de que deveria ser mediante autorização legislativa. Tá? Então, nós chegamos à conclusão, então, essa matéria, como é uma matéria pertinente à lei orçamentária, então nós fizemos uma emenda supressiva, que era de autoria do relator, então não vai constar a redação na LDO. Essa discussão veio para a LOA. A segunda emenda, que foi a 24, mesmíssima coisa. Tá? Então, é um texto novo, também pertinente à lei orçamentária. Também fizemos a supressão, então deixa de existir na LDO. A emenda número 26 também foi uma redação nova, e como não tinha redação de 2024, nós também fizemos a supressão. Tem uma emenda nova do deputado Júlio Garcia, que é muito importante, e que... Onde é que está a emenda aqui? A emenda número 21, que já consta na LDO, o PL da LDO fez a supressão. Então, essa aqui também foi suprimida. Nós temos que, do deputado Júlio Garcia, a redação... Me dá aqui o artigo 40. O artigo 40... Não está aqui. Vou ver aqui. É muito interessante. Mas tem também uma outra emenda que nós fizemos de relator, que é quanto ao pagamento das emendas parlamentares impositivas para 2026. Esse ano está sendo 50% no primeiro semestre, 25% no terceiro trimestre e 25% no quarto trimestre. O ano que vem já está na LDO, 100% das emendas serão pagas todas no primeiro semestre. Tá, esse acordo foi feito. Tá? Então, todas elas. Tá? Senhor presidente, a questão da lei eleitoral ano que vem nos dá a garantia de que até 30 de junho, 30 de junho fica contemplada a lei eleitoral. Até o dia que eu inicio a vedação eleitoral. Ok, obrigado. Tá? Então, é a emenda número 30, tá? Que passou a ser a número 30, né? O artigo 40 da LDO diz o seguinte: as bancadas regionais poderão apresentar emendas aos projetos de lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, relativas às matérias de interesse de suas respectivas regiões, nos termos previstos no parágrafo 14 do artigo 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Então, por nós existimos hoje, legalmente, por lei, nós também estamos tendo o direito de fazer a emenda às bancadas regionais. Perfeito? Emenda coletiva. Então, tudo isso está garantido. E mais, e o deputado Júlio Garcia, então, pediu a sugestão de inclusão do parágrafo único, que diz o parágrafo: os recursos alocados por meio de emendas de que trata o caput poderão ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal ativo da área da saúde que atue diretamente na atenção primária à saúde, na média ou na alta complexidade. Tá? De bancada. Tá? Então, é uma emenda boa e o governo também concordou com a redação dada nesse parágrafo. Então, essas foram as modificações na LDO, e aí finalizamos a sua tramitação e abre a discussão da matéria, do relatório conclusivo com as modificações que acabei de citar a Vossas Excelências. Então, em discussão, o relatório conclusivo com as modificações acordadas com o presidente da Casa e com o secretário da Fazenda e o secretário adjunto da Casa Civil. Em discussão, o relatório final. Já vai direto. Não havendo que discutir, coloco em votação.
Senhores deputados, concordo permanece como se encontro aprovado o relatório final. Então, que segue agora para a presidência para pautar o projeto no plenário. Senhores deputados, antes de encerrar, eu gostaria de pedir que os deputados permanecessem nessa sala, que eu gostaria de conversar um pouquinho, 3 minutos depois com Vossa Excelência. Deputado Jair Bioto? Senhor presidente, semana que vem vamos estar autoconvocados. Sim, semana que vem, esqueci de tratar. Falei da relação dos projetos, mas nós temos terça-feira já reunião conjunta, 9h30 da manhã, reunião conjunta, que vai ser no plenário, das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Defesa e Comissão de Trabalho, conjunta. E depois dessa reunião, nós vamos tratar de projeto que tramita na finança. Tá? Então, vamos permanecer. Encerra-se a reunião conjunta e nós continuamos no plenário. Tá? Então, antes de iniciar, eu gostaria que os deputados ficassem aqui. Então, não havendo mais matéria, dou por encerrada a presente reunião. Deputado Sargento Lima, por gentileza. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar pelas redes sociais da página do senhor ali, o senhor preparando uma quantidade de peixe ali suficiente para poder convidar pelo menos a Comissão de Finanças e Tributação para o jantar. Então, quem não segue o deputado Marcos Vieira, segue lá, vocês vão ver ele preparando peixe ali para o suficiente para convidar todo mundo. Aliás, uma tainha instalada ali. O que surgiu de oferecimento para saborear... Mas pelo menos a comissão, né, deputado? Pelo amor de Deus, né? Vai ter. Então tá bom. Já está programado. Senhores, muito obrigado. E dou por encerrada a presente reunião, mas pedindo aos deputados que permaneçam aqui e solicito que liberem o ambiente para que possamos continuar a conversa. Pode ficar.